Como o anticristo chegará e será revelado? Acordem, pessoas! O líder do novo mundo está prestes a ser revelado. O mundo está preparado para a vinda do anticristo? A Bíblia prevê um grande enganador que ganhará muito poder e fama. Como essa figura misteriosa trará a atenção de todos e enganará muitos? Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a revelação do anticristo. Parte 1. Como o anticristo chegará? Muitas pessoas se perguntam sobre o futuro e o que a Bíblia diz sobre o anticristo. A Bíblia contém profecias sobre uma figura poderosa que surgirá no fim dos tempos. Essa figura é conhecida como o anticristo. A Bíblia, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, nos dá pistas sobre o anticristo. Por exemplo, em Daniel 7h25, é dito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Esse versículo sugere que o anticristo falará contra Deus. O anticristo é uma figura bíblica destinada a ascender ao poder nos últimos tempos, enganando muitos e se opondo a Deus. Em Apocalipse 13:5-7, está escrito: foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esses versículos nos mostram que o anticristo será poderoso e se oporá a Deus e ao seu povo. Sinais de sua vinda: problemas globais. O mundo passará por muitos problemas antes da chegada do anticristo. Isso envolverá guerras, desastres naturais e uma grande confusão. Jesus disse: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:2.6-7. Estes eventos serão sinais precursores da vinda do anticristo. Durante tempos de crise e desespero, essa figura surgirá prometendo soluções e liderança, mas, na verdade, será um grande enganador. A Bíblia nos alerta para estarmos vigilantes e preparados, mantendo nossa fé e discernimento para não sermos enganados por falsas promessas e líderes que se opõem a Deus. Mateus 24:2.6-7 descreve esses problemas que deixarão as pessoas desesperadas por um líder que possa trazer paz e ordem. Imagine viver em um mundo onde todos os dias você ouve falar de guerras, terremotos e outros eventos assustadores. Isso faria com que as pessoas desejassem alguém para melhorar tudo. Paz falsa. O anticristo virá fingindo trazer paz. Ele fará promessas que parecem boas, mas não as cumprirá. Isso mostra que a paz do anticristo é falsa e não durará. É como alguém que promete tudo o que você sempre quis, mas depois quebra todas essas promessas. Como o anticristo ascenderá ao poder? Manipulação política: o anticristo usará truques astutos e alianças para ganhar poder. Ele trabalhará com outros líderes para assumir o controle. Na sua lugar se levantará um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas virá em tempo de tranquilidade e tomará o reino com engano. Daniel 11h21. Este versículo nos diz que ele usará engano e astúcia para se tornar um líder. Pense em uma pessoa que se torna líder não porque as pessoas a querem, mas porque ela engana a todos. Liderança carismática: o anticristo será muito encantador e persuasivo. As pessoas o seguirão porque ele parece um grande líder. Pela sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem mão. Daniel 8h25. Isso significa que ele usará sua inteligência e carisma para enganar muitas pessoas. Imagine alguém tão convincente que as pessoas acreditam em tudo o que ele diz, mesmo que não seja verdade. O papel do engano. O anticristo realizará falsos milagres para enganar as pessoas e fazê-las acreditar nele. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2:9-10. Esses falsos milagres farão as pessoas pensarem que ele tem poder divino. Imagine alguém que pode fazer coisas que parecem impossíveis, como truques de mágica, mas que são apenas para enganar você.
Muitas pessoas abandonarão sua fé e seguirão o anticristo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4h01. Isso mostra que as pessoas serão enganadas e abandonarão suas crenças para seguir o anticristo. É como se seu melhor amigo de repente começasse a acreditar em coisas completamente falsas porque foi enganado. Parte 2. Quem é o anticristo? A Bíblia nos dá muitas pistas sobre o anticristo. Vamos ver o que ela diz para entender quem essa pessoa pode ser. O Antigo Testamento tem várias profecias sobre um futuro líder que se oporá a Deus. Por exemplo, no livro de Daniel, há descrições claras. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes, e eis que neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7h08. Este versículo mostra um líder que fala com ousadia e tem um poder significativo. Muitas pessoas acreditam que o chifre pequeno representa um líder forte que assume o poder entre outros líderes, sobrepujando alguns deles. A descrição de ter olhos e boca sugere que essa pessoa será inteligente e boa em falar, mostrando que ele terá grande influência e capacidade de persuasão. O anticristo será astuto e terá grande habilidade em falar. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo e no livro de Apocalipse, o anticristo é descrito em mais detalhes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Isso nos diz que o anticristo será alguém que se colocará acima de todos, até mesmo de Deus. Ele enganará muitas pessoas fazendo coisas extraordinárias que parecerão milagres, fazendo-as acreditar ainda mais que ele é uma figura divina, levando muitos a seguir o caminho errado. Este ato de sentar-se no templo de Deus e declarar-se como Deus é uma afronta direta à soberania de Deus, ilustrando a extrema blasfêmia do anticristo. O que as pessoas têm dito sobre o anticristo ao longo dos anos? Muitas pessoas têm se perguntado quem poderia ser o anticristo. Alguns até pensaram que certas figuras históricas se encaixavam na descrição. Ao longo da história, diversos líderes foram suspeitos de ser o anticristo. Pessoas pensaram que Napoleão e outros poderiam ser ele por causa de suas ações e do caos que causaram. Esses indivíduos mostraram características como uma presença extremamente carismática, um desejo por dominação mundial e uma tendência a desencadear violência e perseguição em larga escala, o que levou muitos a verem semelhanças com as descrições bíblicas do anticristo. O que a Bíblia diz? A Bíblia nos dá características específicas para procurar. O anticristo será um líder poderoso que se opõe a Deus e engana muitas pessoas. Ele será enganador e carismático. Essas características nos ajudam a identificar quem o anticristo poderia ser. Além dessas características, o anticristo também fará parcerias estratégicas, controlará sistemas políticos e implementará regras que incentivam a adoração de falsos deuses e a quebra de valores morais. Essas ações não só o ajudarão a manter seu poder, mas também o ajudarão em seu objetivo de se opor ao reino de Deus. Características do anticristo. Para entender o anticristo, precisamos saber como ele será. A Bíblia nos dá características claras. No final do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao máximo, levantar-se-á um rei de feroz semblante entendido em adivinhações. Daniel 8h23. Isso significa que ele será muito inteligente e astuto. Sua inteligência permitirá que ele sobrepuje seus oponentes e seu charme atrairá seguidores de todas as esferas da vida. Sua natureza astuta permitirá que ele explore situações a seu favor, consolidando seu poder através de manipulação e engano. O anticristo fará muitas coisas para ganhar e manter poder. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17. Isso mostra que ele controlará as pessoas através de um sinal especial e poder econômico. Este sinal, frequentemente referido como a marca da besta, representa o controle total econômico e social que o anticristo terá sobre a sociedade. Ao vincular a sobrevivência e a atividade econômica a este sinal, ele efetivamente forçará as pessoas a escolher entre lealdade a ele e sua fé. Esta estratégia garantirá que aqueles que resistirem enfrentem graves consequências, incluindo isolamento social e ruína financeira.
Como o anticristo está conectado a Satanás? A Bíblia nos diz que o anticristo está intimamente ligado a Satanás. Ele recebe seu poder de Satanás e faz o trabalho dele. O anticristo é capacitado por Satanás para enganar e destruir. Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ter sido mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 13, 1, 4. Isso mostra que o anticristo será uma figura poderosa que receberá sua autoridade diretamente de Satanás, levando muitas pessoas a adorarem o dragão, um Satanás, por causa do poder que ele concedeu à besta, um anticristo. O anticristo e seu surgimento. O anticristo será uma figura extremamente astuta e eloquente. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo e no livro de Apocalipse, ele é descrito com muitos detalhes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Isso nos indica que o anticristo será alguém que se elevará acima de todos, até mesmo de Deus. Ele enganará muitas pessoas realizando feitos extraordinários que parecerão milagres, fazendo com que acreditem ainda mais que ele é uma figura divina, desviando muitos para o caminho errado. Este ato de sentar-se no templo de Deus e declarar-se como Deus é uma afronta direta à soberania divina, ilustrando a extrema blasfêmia do anticristo. O que se diz sobre o anticristo ao longo dos anos? Muitas pessoas ao longo da história se perguntaram quem poderia ser o anticristo. Alguns até pensaram que certas figuras históricas se encaixavam na descrição. Diversos líderes foram suspeitos de ser o anticristo. Por exemplo, pessoas pensaram que Napoleão poderia ser ele devido às suas ações e ao caos que causaram. Esses indivíduos mostraram características como uma presença extremamente carismática, um desejo por dominação mundial e uma tendência a desencadear violência e perseguição em larga escala, levando muitos a verem semelhanças com as descrições bíblicas do anticristo. O que a Bíblia diz? A Bíblia nos fornece características específicas a serem observadas. O anticristo será um líder poderoso que se opõe a Deus e engana muitas pessoas. Ele será enganador e carismático. Estas características nos ajudam a identificar quem o anticristo poderia ser. Além dessas características, o anticristo também fará parcerias estratégicas, controlará sistemas políticos e implementará regras que incentivam a adoração de falsos deuses e a quebra de valores morais. Estas ações não só o ajudarão a manter seu poder, mas também em seu objetivo de se opor ao reino de Deus. Características do anticristo. Para entender o anticristo, precisamos saber como ele será. A Bíblia nos dá características claras. No final do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao máximo, levantar-se-á um rei de feroz semblante entendido em adivinhações, Daniel 8 horas e 23 minutos. Isso significa que ele será muito inteligente e astuto. Sua inteligência permitirá que ele sobrepuje seus oponentes e seu charme atrairá seguidores de todas as esferas da vida. Sua natureza astuta permitirá que ele explore situações a seu favor, consolidando seu poder através de manipulação e engano. O anticristo fará muitas coisas para ganhar e manter poder. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Isso mostra que ele controlará as pessoas através de um sinal especial e poder econômico. Este sinal, frequentemente referido como a marca da besta, representa o controle total econômico e social que o anticristo terá sobre a sociedade. Ao vincular a sobrevivência e a atividade econômica a este sinal, ele efetivamente forçará as pessoas a escolher entre lealdade a ele e sua fé. Esta estratégia garantirá que aqueles que resistirem enfrentem graves consequências, incluindo isolamento social e ruína financeira. Como o anticristo está conectado a Satanás? A Bíblia nos diz que o anticristo está intimamente ligado a Satanás. Ele recebe seu poder de Satanás e faz o trabalho dele. O anticristo é capacitado por Satanás para enganar e destruir.
Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ter sido mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 13, 1, 4. Isso mostra que o anticristo será uma figura poderosa que receberá sua autoridade diretamente de Satanás, levando muitas pessoas a adorarem o dragão, Satanás, por causa do poder que ele concedeu à besta, anticristo. O que vem a seguir quando o anticristo assumir o poder? Quando o anticristo assumir o poder, começará um período difícil chamado de Grande Tribulação. A Bíblia descreve este período como um dos piores tempos na história humana, caracterizado por grande sofrimento e confusão que afetarão todas as partes da vida. As pessoas enfrentarão grandes desafios e suas crenças serão profundamente testadas. A Grande Tribulação durará 7 anos, mas a segunda metade, conhecida como Grande Tribulação, será especialmente severa. Jesus disse: porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21, 22. Isso significa que o sofrimento será tão intenso que, se continuasse, ninguém sobreviveria. Este período será marcado por vários eventos importantes. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6 horas e 8 minutos. Haverá guerras, fomes, pragas e muitos outros eventos terríveis. Além desses desastres, fenômenos naturais como terremotos, meteoros e escuridão também ocorrerão, criando uma sensação de pânico e desespero generalizado. Estabelecimento de um governo global. O anticristo criará um governo mundial, controlando todas as nações e povos. Este governo centralizará o poder e imporá regulamentações rigorosas, dificultando a oposição ao domínio do anticristo. Ele prometerá paz e estabilidade, unindo o mundo sob seu governo. Assim disse: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7 horas e 23 minutos. Isso significa que seu governo será muito forte e influente. Usando uma combinação de força militar, alianças políticas e discursos convincentes, o anticristo reunirá seu poder, unindo diferentes países sob um único governo. Controle econômico e religião universal. O anticristo também controlará a economia mundial. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. As pessoas precisarão da marca do anticristo para comprar ou vender qualquer coisa, mostrando como ele controlará a vida de todos. Esta marca provavelmente será uma forma de identificação ou tecnologia que integrará os indivíduos ao sistema econômico global. Sem ela, as pessoas não poderão participar do comércio, forçando-as a escolher entre a conformidade e a sobrevivência. Além de controlar governos e economias, o anticristo estabelecerá uma religião universal onde ele será adorado. Esta nova religião misturará elementos de várias crenças, promovendo o anticristo como uma figura divina digna de adoração. Aqueles que se recusarem a adorá-lo enfrentarão severa perseguição. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13 horas e 15 minutos. Isso significa que recusar-se a adorar o anticristo poderia resultar em morte. Crentes em Cristo enfrentarão extrema pressão para abandonar sua fé, sendo presos, torturados ou mortos por não adorarem o anticristo. Este sofrimento será um teste rigoroso de fé, diferenciando aqueles que são verdadeiramente devotos a Deus dos que não são. As consequências de aceitar a marca do anticristo. O vinho da cólera de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. Este versículo revela as severas consequências de aceitar a marca e adorar o anticristo.
Aceitar a marca representa uma escolha deliberada de se alinhar com o anticristo e rejeitar a Deus. As consequências não são apenas terrenas, mas eternas, pois aqueles que aceitarem a marca enfrentarão a ira de Deus e o julgamento final. O papel dos crentes durante este período. Durante o governo do anticristo, aqueles que creem terão um papel crucial em manter sua fé, apesar das adversidades severas que enfrentarão. Perseverança e fé. Os crentes são incentivados a permanecer fiéis, mesmo quando confrontados com desafios extremos. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14h12. Este versículo destaca a importância de manter-se fiel a Deus em tempos difíceis. Perseverança, nesse contexto, significa não apenas sobreviver, mas manter uma fé forte e ativa, buscando continuamente a orientação e a força de Deus. Os crentes precisarão apoiar uns aos outros, orar fervorosamente e buscar coragem nas promessas da palavra de Deus. Perseguição pela fé. Muitas pessoas sacrificarão suas vidas pelo que acreditam, mostrando aos outros a força de sua fé. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:9-10. Esta passagem mostra que aqueles que morrem por sua fé serão lembrados e honrados no céu. Seu sacrifício não será em vão, pois inspirará outros a manterem firme sua fé e servirá como testemunho do poder e da verdade do Evangelho. A coragem e a forte crença dos mártires destacarão a grande diferença entre o reino de Deus e o reino do anticristo. Suporte mútuo e comunidades fortes. Além da perseverança pessoal, os crentes precisarão de sistemas de apoio fortes. Isso inclui formar pequenos grupos para oração e estudo, compartilhando recursos e fornecendo suporte emocional e espiritual uns aos outros. Os crentes também precisarão desenvolver redes clandestinas para ajudar os perseguidos, garantindo que possam continuar a adorar e a espalhar o Evangelho, apesar dos perigos. O início da grande tribulação. Quando o anticristo assumir o poder, um período de grande sofrimento chamado de grande tribulação começará. Ele estabelecerá um governo global e uma religião universal, impondo suas regras através do controle econômico e da perseguição religiosa. Os crentes enfrentarão desafios severos, mas são chamados a permanecerem fiéis até a morte, pois seu testemunho terá um impacto poderoso. Entender esses eventos futuros nos ajuda a nos preparar espiritual e praticamente. Ao construir comunidades fortes e manter uma fé inabalável, os crentes podem navegar por este período difícil com esperança e resiliência. O anticristo está vivo hoje? Muitas pessoas se perguntam se o anticristo está vivo hoje. Esta questão gera muita curiosidade e preocupação. As especulações são alimentadas pelos inúmeros desafios e crises que o mundo enfrenta, fazendo muitos pensarem que o cenário está preparado para a aparição do anticristo. Isso inclui agitação política, instabilidade econômica, desastres naturais e declínio moral. Estar ciente destes sinais e permanecer firme na fé pode ajudar os crentes a se prepararem para o que está por vir, mantendo-se vigilantes e dedicados às suas crenças, independentemente das circunstâncias. Decadência e o surgimento do anticristo. Algumas pessoas preveem que líderes mundiais atuais ou figuras influentes possam ser o anticristo. Ao longo da história, vários líderes foram suspeitos de serem o anticristo, e hoje não é diferente. Mas como saber se alguém é realmente o anticristo? Devemos olhar para o que a Bíblia diz. Ultimamente, tem sido comum sugerir que líderes fortes e divisivos poderiam ser o anticristo, especialmente aqueles que são enganadores, muito influentes e que não se importam muito com os valores morais tradicionais. No entanto, é importante abordar essas previsões com cautela, pois acusações falsas podem levar a medo e confusão desnecessários. A Bíblia nos dá sinais para observar, mas não nos diz exatamente quando esses eventos acontecerão. Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, em Mateus 24h36. Isso significa que não podemos saber o momento exato da aparição do anticristo, então devemos ser cautelosos ao tirar conclusões precipitadas. Tentativas de decodificação das profecias. Apesar dessa incerteza, muitas pessoas tentam decodificar profecias e associá-las aos eventos atuais. Muitos livros e seminários afirmam ter novas informações sobre quando os tempos finais ocorrerão, o que gera mais especulação e debate. Sinais dos tempos. É importante entender os sinais dos tempos e estar ciente do que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos.
Jesus nos deu pistas sobre o fim dos tempos em Mateus 24, 2.6 e fim 8, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esses sinais incluem guerras, desastres naturais e outros eventos preocupantes. Embora esses sinais não nos digam exatamente quando o anticristo virá, eles nos lembram de permanecer vigilantes. Além desses sinais, há também sinais sociais, como o aumento da imoralidade, a desintegração das estruturas familiares e a disseminação de enganos generalizados. Mantendo-nos informados e orando, os crentes podem entender melhor esses sinais e fortalecer sua fé. Somos chamados a estar atentos e preparados, assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:06. Viver em alerta. Isso significa que devemos permanecer alertas e viver de uma maneira que honre a Deus, sempre prontos para o seu retorno. Estar vigilante envolve não apenas estar ciente dos sinais externos, mas também manter um relacionamento pessoal forte com Deus. A oração regular, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes ajudam a manter nossa fé ativa e alerta. Diferentes visões sobre a existência do Anticristo. Pessoas diferentes têm visões variadas sobre se o Anticristo está vivo hoje. Alguns acreditam que o Anticristo é uma figura simbólica representando o mal em geral, enquanto outros acreditam que ele é uma pessoa real que aparecerá no futuro. Este debate tem ocorrido por séculos. Alguns argumentam que o Anticristo representa um espírito de oposição a Cristo que pode se manifestar de várias formas ao longo da história. Essa visão sugere que o Anticristo não é necessariamente um único indivíduo, mas pode ser uma força ou influência recorrente. Interpretações históricas. Entender interpretações passadas nos ajuda a ver como pessoas em diferentes épocas entenderam essas profecias. Por exemplo, na igreja primitiva, alguns pensavam que o imperador romano Nero era o anticristo por causa de seu tratamento injusto aos cristãos. Na Idade Média, vários papas e figuras políticas foram rotulados como o anticristo por seus inimigos. Essas perspectivas históricas destacam como a identidade do anticristo foi vista de maneiras diferentes em diferentes eras e culturas, frequentemente influenciada pelos desafios e conflitos específicos do tempo. Reflexões modernas. Hoje, muitos acreditam que, embora não possamos saber com certeza se o anticristo está vivo agora, a crescente turbulência global sugere que podemos estar mais próximos dos tempos finais. O mundo de hoje é marcado por rápido progresso tecnológico, conexões globais e grandes mudanças na sociedade, o que faz com que mais pessoas reflitam sobre o anticristo. Impacto em nossas vidas. Saber que o anticristo pode aparecer a qualquer momento deve nos motivar a viver com propósito e integridade. Deveis viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3:11-12. Isso significa que devemos estar sempre prontos, vivendo de maneira que reflete nossa fé e reverência a Deus, enquanto aguardamos confiantemente seu retorno. Acelerando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3:11-12 nos diz que devemos viver vidas santas e piedosas, sabendo que o fim pode chegar a qualquer momento. Viver com propósito envolve fazer escolhas diárias que refletem nossa fé e valores. Significa ser gentil, honesto e amoroso com os outros, usar nosso tempo e recursos sabiamente e permanecer comprometido com nosso crescimento espiritual. Devemos também encorajar os outros a serem vigilantes e viverem com fidelidade. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10:24 e 25. Precisamos apoiar uns aos outros em nossa fé, especialmente à medida que vemos sinais dos tempos finais. Especulações sobre o anticristo hoje. A especulação sobre se o anticristo está vivo hoje é comum, mas a Bíblia nos lembra de permanecermos alertas e vigilantes sem tirar conclusões precipitadas. Devemos focar em viver vidas piedosas e encorajar os outros, sabendo que o momento exato da chegada do anticristo é desconhecido. Existem diferentes visões sobre o anticristo, mas a mensagem para estarmos preparados é sempre clara. Compreendendo os sinais e mantendo uma vida de fé vigilante, podemos navegar pelas incertezas desses tempos com confiança e paz. Nossa prontidão e firmeza servem como testemunho para os outros, aproximando-os de Deus na expectativa do retorno de Cristo. O que as pessoas dizem sobre o anticristo? A ideia do anticristo tem fascinado e assustado as pessoas por séculos.
Vamos explorar o que as pessoas hoje pensam sobre essa figura misteriosa. O anticristo aparece em muitos filmes, livros e programas de TV. Essas representações frequentemente o mostram como um personagem extremamente maligno que traz destruição. Por exemplo, filmes como A Profecia e séries como O Supernatural retratam o anticristo como um ser poderoso e maligno. Essas representações podem moldar a forma como as pessoas pensam sobre o anticristo, mesmo que não sejam totalmente precisas de acordo com a Bíblia. Representações na mídia. Além dessas representações na mídia, muitos documentários e segmentos de notícias exploram a ideia do anticristo, muitas vezes exagerando o tema para atrair espectadores. Esses programas às vezes misturam fatos com ficção, tornando mais difícil para as pessoas distinguirem entre verdades bíblicas e narrativas imaginativas. Opiniões populares sobre o anticristo. Diferentes pessoas têm diferentes ideias sobre o anticristo. Pesquisas podem mostrar que muitas pessoas estão curiosas e preocupadas com quem o anticristo pode ser e o que ele fará. Em muitas pesquisas realizadas ao longo do tempo, muitas pessoas de diferentes países disseram acreditar no anticristo, seja que ele existe agora ou que aparecerá em breve. As pessoas frequentemente pensam assim por causa das situações sociais e políticas atuais. Pensamentos de especialistas sobre o anticristo. Teólogos e estudiosos da Bíblia têm estudado o anticristo por muito tempo. Suas percepções podem nos ajudar a entender melhor essa figura. Perspectivas acadêmicas. Estudiosos examinam textos bíblicos para aprender mais sobre o anticristo. Eles olham para o contexto histórico e comparam diferentes interpretações. Alguns estudiosos se concentram nas condições políticas e sociais que podem levar ao surgimento do anticristo. Por exemplo, ao estudar padrões históricos e profecias escriturais, os estudiosos podem traçar semelhanças entre eventos passados e possíveis ocorrências futuras. Eles analisam como líderes anteriores com características tirânicas podem se encaixar nas descrições bíblicas do anticristo, proporcionando uma compreensão mais profunda de como tal figura poderia ganhar poder nos tempos modernos. Essa abordagem acadêmica ajuda a contextualizar as profecias e a oferecer uma perspectiva mais informada sobre a potencial aparição do anticristo no cenário mundial. Muitos livros e artigos têm sido escritos sobre o anticristo. Essas obras exploram diferentes aspectos de seu caráter e papel nos tempos finais. Por exemplo, o teólogo Robert Van Campen escreveu extensivamente sobre o anticristo em seu livro The Sign, onde examina profecias bíblicas e seu possível cumprimento. Além disso, autores contemporâneos continuam a explorar e expandir esses temas, muitas vezes trazendo novas perspectivas e interpretações para a discussão. Esses escritos abordam não apenas as características e ações do anticristo, mas também as implicações mais amplas para os crentes e o mundo em geral. Impacto cultural. A ideia do anticristo influenciou a cultura de muitas maneiras. Vamos ver como esse conceito afeta o nosso mundo hoje. Influência na sociedade. O conceito do anticristo pode afetar a forma como as pessoas veem os eventos mundiais. Algumas pessoas veem acontecimentos atuais, como guerras e desastres naturais, como sinais de que a chegada do anticristo está próxima. Isso pode levar ao medo e à especulação. Por exemplo, grandes eventos mundiais como surtos de doenças, crises econômicas e caos político são às vezes vistos por algumas pessoas como sinais da iminente aparição do anticristo. Essa crença pode influenciar a opinião pública e o comportamento, levando a um aumento da ansiedade, às vezes, até ações drásticas por parte de indivíduos ou grupos que acreditam estar se preparando para os tempos finais. Preocupações modernas. No mundo de hoje, muitas pessoas se preocupam com líderes globais e figuras poderosas que possam ser como o anticristo. Essa preocupação é alimentada pela presença de várias crises ao redor do mundo. Por exemplo, o surgimento de líderes autoritários e a crescente influência da tecnologia sobre as liberdades pessoais são frequentemente citados como possíveis indicadores da aproximação do anticristo. Essas preocupações são discutidas em diversos fóruns, desde conferências acadêmicas até plataformas de mídia social, destacando a relevância contínua do anticristo nas discussões atuais. Refletindo sobre o anticristo e os tempos finais. Pensar sobre o anticristo pode nos levar a refletir sobre nossas próprias crenças e ações. Autoexame. Refletir sobre o anticristo e os tempos finais deve nos encorajar a examinar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de uma maneira que honra a Deus? Estamos preparados para os desafios que podem vir? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós?
Se não é que já estáis reprovados, 2 Coríntios 13h05. Este versículo nos incentiva a olhar para nossa própria fé e garantir que estamos verdadeiramente seguindo a Cristo. Tirar um tempo para a autorreflexão nos ajuda a manter-nos focados no que realmente importa, alinhando nossas ações com nossas crenças e fortalecendo nosso relacionamento com Deus por meio da oração, estudo e envolvimento comunitário. Diferentes pessoas pensam de maneiras muito diferentes sobre o anticristo. O que veem em filmes, leem em estudos ou aprendem com sua cultura pode moldar suas opiniões. Refletir sobre o anticristo nos incentiva a examinar nossa própria fé e apoiar uns aos outros. Compreender diferentes perspectivas nos ajuda a nos preparar para o futuro, mantendo-nos firmes em nossas crenças. Engajar-se com essas diversas visões não só enriquece nossa compreensão, mas também fortalece nossa capacidade de navegar pela narrativa complexa e muitas vezes inquietante em torno do anticristo. Mantendo uma perspectiva equilibrada e informada, podemos melhor esperar e responder aos desafios futuros. Esteja alerta e sábio. Tempos difíceis exigem que tenhamos uma crença forte e estejamos atentos. Nossa pergunta do dia: qual é um medo que você superou? Vamos orar. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje com corações que buscam entendimento e sabedoria. Tua palavra nos fala de um tempo em que um poderoso enganador, o Anticristo, se levantará para uma posição de liderança neste mundo. À medida que vivemos na expectativa desses eventos proféticos, pedimos por Tua orientação e proteção. Senhor, sabemos que os tempos à frente serão desafiadores e precisamos da Tua força para navegar por eles. Pedimos que abras nossos olhos para os sinais dos tempos. Ajuda-nos a permanecer vigilantes e discernentes, não nos deixando levar pelas falsas promessas e maravilhas enganosas que o Anticristo trará. Senhor, Tua palavra diz em Mateus 24h24 que falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Oramos pela sabedoria para ver através dessas enganações e manter firme a verdade de Tua palavra. Pai, ao considerarmos a chegada do Anticristo, somos lembrados da batalha espiritual que está sendo travada ao nosso redor. Efésios 6h12 nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Equipe-nos, Senhor, com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às estratégias do inimigo. Estejamos prontos com a verdade ao redor de nossa cintura, a justiça protegendo nosso coração e a paz do Evangelho nos preparando. Que nossa frente nos proteja como um escudo, mantenha nossos pensamentos seguros com o capacete da salvação e nos fortaleça com a espada do Espírito, que é Tua palavra. Senhor, sabemos que o Anticristo virá durante tempos difíceis e de confusão. As pessoas estarão desesperadas por paz e segurança, e ele oferecerá uma falsa esperança. Oramos para que Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos encontrar nosso refúgio e força apenas em Ti, nosso sempre presente auxílio nas tribulações. Pai, oramos por aqueles que serão enganados pelo Anticristo. Nossos corações estão sobrecarregados por aqueles que não Te conhecem e serão desviados por suas mentiras. Dá-nos a coragem e a oportunidade de compartilhar o Evangelho com os que estão ao nosso redor. Que nossas vidas sejam um testemunho de Tua verdade e amor, atraindo outros para Ti, mesmo nos tempos mais sombrios. Também levantamos nossos irmãos na fé, Senhor. Fortaleça nossa comunidade de fé. Que possamos apoiar e encorajar uns aos outros, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. Hebreus 10:24-25 nos lembra de considerar como podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, mas encorajando-nos mutuamente. Ajuda-nos a edificar uns aos outros na fé, amor e esperança. Reconhecemos que o Anticristo virá com grande poder e fará sinais e maravilhas que cativarão o mundo. Ele tentará se exaltar acima de todo Deus e exigirá adoração. Oramos pela força para resistir a tais demandas, mesmo que isso signifique enfrentar perseguição ou morte. Que estejamos dispostos a tomar nossa cruz diariamente de seguir, não importa o custo. Neste tempo de espera e vigilância, pedimos que Teu Espírito Santo nos encha com sabedoria e discernimento. Guia-nos em toda a verdade, como Jesus prometeu em João 16h13. Que Teu Espírito nos lembre de Tuas promessas e nos dê a força para suportar o que vier. Entendemos que Tu estás no controle de tudo e nada pode nos afastar de Teu amor. Pai, também oramos por nossos líderes e aqueles em autoridade. Concede-lhes sabedoria e discernimento para liderar com retidão e tomar decisões que Te honrem.
Protege-os da influência do Anticristo e de seus agentes. Que tua vontade seja feita na terra como no céu. Enquanto aguardamos o cumprimento de tua palavra profética, mantemos a esperança de que Jesus Cristo retornará em glória para estabelecer seu reino para sempre. Ansiamos pelo dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até esse dia, mantém-nos fiéis e firmes em nossa devoção a Ti. Oramos todas essas coisas no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.